Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Efésios capítulo 5, versículo 18. Todos abriram aí, então? Vamos lá, todos nós juntos. Vamos lá. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Última parte. Mas enchei-vos do Espírito. Mais uma vez, vamos lá. Mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento agora. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Deus vai falar com você. Deus tem uma palavra para a sua vida nessa oportunidade, amém? Feche os seus olhos. Precioso Pai, Senhor, meu Deus, eu te peço que a tua palavra, Pai, que é verdadeira, que é a nossa fortaleza, que é o nosso escudo, Senhor, que é torre forte para nós, meu Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, através da tua palavra, Senhor. Fortalece a nossa fé, confirma a minha pregação com milagres, com sinais, Senhor, para que as pessoas possam crer. Senhor, queremos ganhar almas para ti, estamos aqui por causa das almas, Pai. Eu te peço, Senhor, fala com os teus filhos, edifica o teu povo, edifica a tua igreja. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa hora. Glória a Deus, aleluia, glórias a Deus. Pode se assentar, amém. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo, amém. O texto que nós acabamos de ler aqui diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós estamos no estudo bíblico, viu? Não é uma pregação. Às vezes fica um pouquinho parecido, mas não é uma pregação. É um estudo bíblico. Então é uma coisa mais detalhada. Vou procurar ser mais detalhado, embora vai ser uma meditação breve, ok? O que é o batismo com o Espírito Santo? Vamos lá. Uma promessa de Deus. Primeira coisa que vocês precisam ter em mente, no seu coração, é uma promessa de Deus. Deus não nos quer vazios. Deus não quer você vazio. Então, de que você pode se encher? Você pode se encher do Espírito Santo de Deus. A Escritura diz aqui, ó, não vos embriagueis com vinho. Por que a Escritura usou o exemplo do vinho? Ou de qualquer bebida alcoólica? Porque quando a pessoa, ela se embriaga com a bebida alcoólica, ela toma mais daquilo que ela deveria tomar, mais goles do que ela deveria tomar, aquilo ali passa a controlar a vida dela. Não é aquela pessoa que está mais no controle, mas é aquela bebida alcoólica que passa a controlar aquela pessoa. Da mesma forma, quando nós nos embriagamos comparado a uma bebida alcoólica, comparado ao vinho, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, quando nós nos embriagamos do Espírito Santo de Deus, nós também passamos a ser controlados pelo Espírito de Deus. Quem diz glória a Deus? Levanta a sua mão direita comigo então e diga assim: Senhor, eu quero ser controlado pelo teu Espírito. Diga com fé, diga: Espírito Santo, assume o controle. Diga: precioso Espírito, eu quero que tu me controle e me guie. O fato é que Deus quer controlar a sua vida. O Espírito Santo quer conduzir você, quer guiar você. Em Romanos capítulo 8, no versículo 14, eu penso naturalmente que o versículo deveria estar assim: porque todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas está ao contrário. O versículo está assim, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, quando você é controlado, a evidência de que realmente você é um filho de Deus, é quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É quando você é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou dizendo por aí que você vai andar por aí, meu irmão, falando em línguas estranhas o tempo todo, embora eu falo bastante. Não precisa que as pessoas percebam. Em casa, muitas vezes minha esposa, ela deve perceber. Isso é uma coisa que as pessoas vão perceber. Você não vai andar por aí, sabe, assim, se mexendo, assim, de forma que as pessoas possam pensar que você é um fanático. Mas quando você é guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ele vai conduzir as suas atitudes, vai conduzir as coisas na sua vida. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. E como que isso pode acontecer nas nossas vidas? Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, mas quando eu aceitei Jesus, já não fui batizado com o Espírito Santo?
Isso é uma coisa que nós vamos ver nas próximas mensagens. Vou falar para você se isso aí, o que acontece, o que a Bíblia diz a esse respeito. Amém? Vamos deixar isso aí pendurado. Isso aí vai ficar para a gente falar mais para frente. A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente hoje é o quê? Que o batismo com o Espírito Santo, que o Espírito Santo como um derramamento, ele é uma promessa de Deus. Vamos abrir as Escrituras lá em João capítulo 14. João capítulo 14, nos versículos 16, vamos ver o que Jesus, à medida que você for com calma, olhando o que Jesus falava, o que a palavra de Deus foi dizendo a respeito do Espírito de Deus e do derramamento do Espírito Santo, você vai assimilando, você vai recebendo isso aí dentro do seu espírito. Aleluia. João capítulo 14, versos 16 e 17. Vamos lá. Diz assim, ó: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então aqui Jesus está prometendo que Ele vai dar o Espírito Santo para aqueles que entregarem as suas vidas para Ele. Mas Davi aqui não está falando sobre nenhum derramamento, ok. Aqui o Senhor Jesus começou a falar com os discípulos e com todas as pessoas que estavam entregando as suas vidas para Ele, na direção dEle, que viriam no futuro um Consolador, que viria um Espírito Santo. Então vamos continuar aí. Vamos ver lá então em Atos. Aqui nem está dizendo... Aliás, aqui está dizendo que é uma promessa, né? Jesus está falando, olha, eu vou enviar para vocês, eu vou rogar ao Pai, Ele vai enviar um outro Consolador. Isso já começa a ser uma promessa. Mas vamos ver lá comigo em Atos capítulo 1, no versículo de número 4. Abre lá. Atos capítulo 1, versículo 4. Diz assim, ó: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Eles deveriam ficar em Jerusalém, não se ausentar de Jerusalém, mas que esperassem o quê? A promessa do Pai. Que promessa é essa? É a promessa do Espírito Santo de Deus, do Espírito que ainda ia descer. Então, você vê que eles já eram salvos, que eles já tinham recebido Jesus como seu Salvador, eles estavam até pregando, mas não haviam recebido a promessa ainda do Espírito de Deus. Que promessa é essa que Jesus estava falando? Se você vê lá em Lucas, no último capítulo de Lucas, Lucas capítulo 24, no versículo 49, olha o que diz lá. Lucas 24, verso 49, diz assim, ó: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Olha aqui, ó, promessa. Que promessa é essa? Promessa do Espírito Santo. Não somente a chegada do Espírito Santo, mas a promessa do derramamento desse Espírito sobre as pessoas. Davi, por que você está falando que é derramamento? Você vai ver por que é derramamento. Porque esse Espírito não viria apenas para habitar em nós, habitar no povo de Deus. Esse Espírito, ele viria para ser derramado sobre as nossas vidas. Diga glória a Deus. Olha o versículo todo aqui, ó. Então Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então esse Espírito ia dar o quê? Além de morar em nós, de ser o nosso Consolador, de nos guiar, esse Espírito daria o quê? Poder. Ia fazer uma diferença. Os discípulos já tinham autoridade sobre os demônios. Os discípulos já oravam pelos enfermos, eles eram curados. Já acontecia milagres, mas agora os discípulos, todas as pessoas que andavam, que serviam Jesus, elas receberiam algo a mais. Não é uma coisa que seria do mesmo jeito. Eles receberiam algo a mais. O que seria? Receberiam poder. Amados, Deus quer que você receba esse revestimento de poder na sua vida. Deus quer que cada crente, isso não é uma opção doutrinária. Ah, essa igreja acredita no batismo com o Espírito Santo. Essa não. O Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, de uma forma que ele venha a ser um derramamento sobre a vida da pessoa, não é uma opção doutrinária, não é uma escolha particular.
é uma determinação do Senhor, é uma promessa para cada crente. Deus quer que você receba o Espírito Santo na sua vida, de forma que ele vai vir como uma torrente de águas, vai ser uma corrente de água que vai vir sobre a sua vida e que vai te dar poder para você vencer as lutas da vida, vai te dar poder para pregar, vai te dar autoridade, vai te dar ousadias, como os discípulos tinham ousadia para pregar a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Vamos ver mais um pouquinho. Eu estou no Novo Testamento, né? Você sabe que o João Batista também falou a mesma coisa. Abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. João Batista, ele sabia que viria esse derramamento do Espírito. Ele sabia que viria esse batismo com o Espírito Santo, que seria com fogo, obviamente, né? Mateus capítulo 3, no versículo 11. Olha o que João Batista ele disse aqui, ó. Jesus nem tinha iniciado o ministério dele ainda, mas João Batista já sabia disso. Ele foi o último profeta dos profetas como do tempo antigo. Ele foi o último, viu, gente? E foi um profeta muito importante. Ele foi o único profeta na Bíblia que a própria palavra profetizou dele. Vou repetir isso tudo para você. Nenhum dos profetas que você viu na Bíblia teve alguma coisa na Bíblia fazendo menção, profetizando a respeito da chegada dele. Mas o único profeta que a Bíblia profetizou que ele viria foi João Batista. Lá em Isaías, quando diz assim, ó: vós que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, preparai as suas veredas. Estava se referindo a João Batista, que viria 700 anos depois, que viria para pregar e preparar o caminho para Jesus pregar o evangelho do reino. Vamos lá, verso 11. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lá em Marcos, no capítulo 3, Marcos no capítulo 1, no versículo 8, também tem as mesmas palavras. João Batista sabia que viria esse batismo? Sabia. João estava batizando como? Estava batizando com água, que é o batismo para o arrependimento. O que representa o batismo com água? O que representa, na verdade, batismo? A palavra batismo vem do original, significa baptismo, significa imersão, ok? Irmãos, a palavra de Deus não é difícil de se entender. Se tiver alguém para explicar para você da forma correta, vai ficar tudo muito claro. Tudo vai ficar muito simples. Irmãos, é muito difícil, é muito complicado. Os homens que complicam, os homens que gostam de fazer coisas para poder chamar mais atenção, sabe? Os homens que gostam de pegar alguma coisa da palavra de Deus e distorcer, sabe? Ou então pegar um versículo isolado e dizer isso aqui, aí dá mais importância para uma coisa. Não é difícil de entender a palavra de Deus. É simples. Se é batismo, batismo é o quê? Batismo é imersão. O que é imersão? Quando João batizava, ele pegava as pessoas e ele as imergia na água. Se é imersão, então, eu sei que tem lugares, tem igrejas que, digo isso com respeito, viu? Que batizam por aspersão, dá um salpico de água, tem outras que jogam um copinho de água. Irmãos, mas sabe, isso é para facilitar. Amados, mas eu penso uma coisa, estou dizendo isso com respeito, mas eu digo com sinceridade, né? Se a palavra de Deus diz, se é batismo, a palavra batismo é imersão, se é imersão, então a pessoa tem que ser afundada na água, é apenas um momentozinho só, todo o seu corpo tem que estar debaixo de uma porção de água, não precisa ser um rio. Jesus foi batizado no Rio Jordão, João batizava no Rio Jordão, mas se é batismo tem que ser imersão, e o batismo tem que ser em água. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus imergindo você nas águas do Espírito Santo. É o próprio Senhor Jesus imergindo você na presença do Espírito Santo para você ficar totalmente coberto, totalmente controlado pelo Espírito Santo de Deus. Quem diz glória a Deus? Você está entendendo? Então o que é batismo? Batismo é imersão. Pode ser numa caixa d'água. Vamos no rio, irmão, vamos no brejo. Irmão, não importa, onde tem água, e quem batiza com aspersão, quem dá um salpico, irmão, mas tem lugar que não tem água, irmão, a coisa que mais tem nesse universo, nesse mundo que nós vivemos, é água.
E se a pessoa estiver no deserto, irmãos, por que nós temos que as pessoas gostam de fazer essas cogitações? Se estiver no deserto, e o que está fazendo no deserto? Se estiver no deserto, uma hora vai ter que sair do deserto, né? Porque ninguém sobrevive no deserto. Se ficou lá, então vai para um lugar que tem água. Eu sei de uma coisa, amados. A palavra de Deus diz que se é batismo por imersão, então eu vou batizar com água. Já batizei gente de 13 anos de idade, já batizei gente de 100 anos de idade, irmão, velhinha de 100 anos de idade, de tudo quanto é idade. Mas sempre foi imergindo. De preferência, sempre descendo a pessoa, já batizei muita gente. Pessoas que tomam conta de igreja hoje, pastores, eu tive o prazer, tive o privilégio de pregar para eles, e eles participarem da escola dominical, a qual eu dava aula, da igreja que eu tomei conta. Eles foram batizados, foram imergidos, e alguns deles são pastores, estão pregando a palavra de Deus, mas o batismo é o quê? Uma imersão nas águas. Ok? E o batismo com o Espírito Santo, que é o nosso tema, é o quê? É o Senhor Jesus imergindo você nas águas do Espírito. Vamos ver alguma coisa aqui a mais? Ó. Se tem uns trechos aqui para vocês no Novo Testamento, mas vamos ver no Antigo Testamento agora. Será que o Antigo Testamento fala alguma coisa? Será que fala? Vamos ver primeiro lá em Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44, versículo de número 3, vamos lá, Isaías 44, verso de número 3, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, e rio sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. De que está se falando aqui? Esses rios sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, sobre os seus descendentes no futuro. Está falando o quê? Sobre a descida do Espírito Santo que viria sobre o povo, que viria sobre aqueles que acreditam na palavra de Deus. Diga glória a Deus. Lá no livro do profeta Ezequiel, agora é só você passar umas folhas mais para frente, tem Isaías, Jeremias, aí depois vem Ezequiel, no capítulo 36, vocês estão comigo aí? Ezequiel capítulo 36, versículo de número 26 e 27. Espera aí que eu não tenho aqui anotado, já escrito, mas eu já vou ler aqui já. 36, verso 26 e 27. Olha o que diz o Ezequiel 36, 26 e 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, quando a palavra de Deus está dizendo que Deus vai, aqui está a obra do novo nascimento, tá? Está também a obra do derramamento do Espírito Santo. Olha, eu vou tirar esse coração de pedra, porque quando a pessoa não tem Jesus, ela tem um coração de pedra. Parece que a pessoa é boa, mas ela tem um coração de pedra. Tem gente que tem um coração duro, não é? Olha, eu vou tirar o coração de pedra. Quando a pessoa recebe Jesus, ela recebe um coração novo dentro dela. Ela passa a ser uma nova pessoa. O verso 28 diz, 27, porei dentro de vós o meu espírito. O Espírito Santo que é colocado dentro de nós, ele faz com que você tenha mais facilidade em obedecer a palavra de Deus. O Espírito Santo em você, ele te ajuda a obedecer às Escrituras. Gente, eu não entro para a igreja porque é muito difícil. Eu não vou entrar para a igreja porque é muito difícil, eu não vou conseguir fazer isso. Se a pessoa aceitar Jesus, ela vai receber o Espírito Santo. Quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo, tá? Mas o batismo com o Espírito Santo é uma coisa diferente, é uma coisa distinta. Não vou falar disso hoje não, mas para frente eu vou falar. Ela recebe o Espírito Santo. Esse Espírito qual ela recebe vai ajudar essa pessoa a obedecer o Senhor, a honrar o Senhor, a andar nos seus caminhos, a fazer a vontade de Deus. Então aquilo que era difícil antes, porque você tinha um coração de pedra, passou a ser fácil, porque agora você recebeu um coração de carne e recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu irmão. Diga glória a Deus. Irmãos, a vontade de Deus para mim tem que ser fácil, para você tem que ser fácil, a menos que você queira ir na direção errada, mas todos nós queremos ir na direção certa. Você quer ir na direção certa, então vai ficar fácil, você vai estar na vontade de Deus, e Deus vai te dar graça, porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida, trabalhando para que toda a vontade de Deus, todo o plano de Deus, se cumpra na sua vida
forçosamente em nome de Jesus. Quem quer isso para a sua vida, diga glória a Deus. Vamos dar um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Forte aplauso, louvor, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Derramamento do Espírito Santo, derramamento. Olha o que diz lá em Joel, capítulo 2. Joel, agora passa mais folhinhas para frente, depois de Daniel, capítulo 2, versículo... Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. É uma promessa. Olha que está então no Antigo Testamento essa promessa, não é? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. 29. E também sobre os meus servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Aqui está a promessa, mais uma confirmação da promessa, desse derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. O Espírito Santo sendo derramado sobre nós é uma promessa que Deus fez. Para quem? Para todos nós, para todos vocês. Todo crente em Cristo Jesus, seja ele de qual placa, ele passa a ter o direito, ele deve buscar o derramamento do Espírito Santo sobre a vida dele, ele deve buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Irmão, eu sou crente, eu não tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, depois vou explicar para você a diferença. Sabe quando Jesus falou que a salvação é comparada com uma fonte? Uma fonte, irmãos, ela dá para suprir a necessidade de matar a sede para uma pessoa, para uma família, para poucas pessoas, né? Saltará em vós uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Está lá em João, no capítulo 4, né? A fonte é uma coisa pequena, é para jorrar pouca água, não sai muito, mas pode saciar a sede de uma família durante muito tempo. A salvação é uma fonte dentro de você. A salvação é individual. Quando você aceitou Jesus, a salvação só serve para você. Mas o batismo com o Espírito Santo é o quê? Não é só uma fonte. O batismo com o Espírito Santo é um rio de água viva fluindo dentro do seu interior. Rios de água viva fluirão do seu interior. Quer ler? Vamos ler lá então. João capítulo 7. Olha, vê se não está isso aqui mesmo. Versículo 38. Você pode ver. A salvação é uma fonte. É uma experiência diferente, mas o batismo com o Espírito Santo é o rio do Espírito de Deus correndo dentro de você. Você vai poder fazer muito mais do que somente para você. Tem gente que aceitou Jesus, ela continua caminhando, ela vai chegar no céu, vai levando a família dela para a igreja, mas com o batismo com o Espírito Santo, amados, nós podemos alcançar muito mais pessoas e abençoarmos muito mais pessoas, porque agora você não tem só uma fonte, você tem um rio jorrando dentro da sua vida. Digam glória a Deus aí. João 7, verso 37. E no último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Irmãos, eu estou com sede dessa água. Verso 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre, fluirão do seu interior. Você vai ter dentro de você, batizado com o Espírito Santo, não somente uma fonte. Você é salvo, você tem o Espírito Santo. Sim, você tem o Espírito Santo, mas se você não for batizado, você não tem aquele rio fluindo dentro de você. Você batizado com o Espírito Santo, você tem rios de água viva fluindo dentro de você. Pessoas podem ser curadas, podem ser libertas, demônios vão sair mais rápido da vida das outras pessoas, porque você tem um rio fluindo dentro de você. Mais pessoas podem saciar a sua sede, porque tem um rio fluindo na sua vida, amado. Mais pessoas podem ser abençoadas, porque esse rio do Espírito Santo vai estar fluindo dentro da sua vida, em nome de Jesus. Quem está entendendo aquilo que eu estou dizendo, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos dar mais uma vez um aplauso bem forte de louvor ao nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. É uma experiência maravilhosa que pode mudar a vida de qualquer crente. Se coloca de pé junto comigo. Amém? E vamos orar nessa oportunidade. Amém? Isso que eu vou começar a falar aqui agora é só a abertura do que eu vou continuar falando na próxima semana. Ok? Então, mas para que serve? Se é um rio, pode atender mais pessoas. As grandes civilizações, elas nasceram aonde, gente? Às margens dos grandes rios.
rio Nilo, rio Eufrate. Nenhuma grande civilização cresceu no lugar seco. Só o povo de Israel, porque também estava debaixo dos milagres de Deus. Deus foi lá tirando água da rocha, Deus enviou a coluna de fogo. Fora isso, o grande Egito e várias outras nações estavam à beira dos grandes rios. Por quê? Porque o rio tem vida. O rio do Espírito Santo fluindo dentro de você vai trazer uma vida grandemente abundante na sua vida, em nome de Jesus. Para que serve o batismo com o Espírito Santo? Para que haja um revestimento na sua vida. Está frio, não é? Mas eu estou com uma camisa, eu estou me sentindo bem. Mas se fizer mais frio, o que eu faço? Eu posso colocar uma jaqueta ou um paletó. Ele é o quê? Um revestimento. Essa jaqueta que vocês estão usando aí é o quê? É um revestimento. O que é o batismo com o Espírito Santo? Salvação você já tem. Você já tem as vestes da justiça, as vestes de salvação. Mas quando você recebe o Espírito Santo, o derramamento do Espírito, você está recebendo um revestimento de poder. Atos capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eles poderiam alcançar o mundo todo, por quê? Porque eles estavam batizados com o Espírito Santo, eles estavam embriagados com o Espírito Santo. Irmãos, uma igreja embriagada, cheia do Espírito Santo, fará toda a diferença no seu bairro, na sua cidade. A notícia do que Deus vai estar fazendo numa igreja que é totalmente embriagada com o Espírito Santo, vai alcançar lugares muito longe. Irmãos, eu acredito, notícias daquilo que Deus vai estar fazendo nesse lugar, vai chegar, sem eu fazer força, sem você fazer força, vai chegar no ouvido de pessoas longe daquilo que Deus vai estar fazendo aqui nesse lugar, porque nós estaremos embriagados do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Não seremos religiosos, você não vai imitar ninguém, não precisa ver vídeo para tentar imitar ninguém, vai ser o Espírito que vai estar na sua vida, você vai estar cheio, vai estar ungido, os demônios vão ter que passar para o outro lado, ficar bem longe de você, porque vai haver poder real na sua vida, nenhum jugo vai resistir, porque o poder de Deus vai estar na minha, na sua vida, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor nesse momento agora. Vou orar pela sua vida, vou orar junto com você nessa oportunidade agora.